O estado do Rio Grande do Sul é culturalmente influenciado pelos europeus, que contribuíram para a construção da identidade do povo gaúcho. Um exemplo é a arquitetura, considerada como fonte de história e cultura, composta por igrejas, catedrais e teatros. Os gaúchos dos Pampas é um povo alegre e rico em tradições, que valoriza os momentos em família e leva a sério hábitos de seus antepassados. Um exemplo clássico é a culinária do Rio Grande do Sul, que tem suas atenções voltadas para o famoso churrasco, uma especialidade dos gaúchos, que se estendeu para diferentes culturas em todo o mundo. Aqui, churrasco vai muito além de uma refeição. Ele estimula a união familiar e está enraizado no cotidiano dos gaúchos. Para eles, o domingo não é completo se não houver a junção de família e churrasco. No caso do Rio Grande do Sul, nós herdamos a parte do gado. E aí é preciso lembrar que nós tivemos uma influência muito grande aqui dos jesuítas. E os jesuítas, eles não introduzem o gado, mas eles criam um sistema de criação nas reduções, né, fazendo o gado realmente ser utilizado em grande escala. E nós vamos ter dois momentos em que os jesuítas abandonam as suas reduções, né? E nesses abandonos, a primeira acontece no século XVII e a segunda na metade do século XVIII, os sete povos das missões, esse gado fica solto pelos campos do Rio Grande do Sul, procriando, se reproduzindo livremente. Então, torna-se um gado selvagem. Com o passar do tempo, esse número desse rebanho cresce muito, né? E aí nós vamos ter uma fase em que tropeiros, ou aquele gaúcho, porque a palavra gaúcho no início ela era pejorativa, era o ladrão de gado, era o assaltante, era o boa-vida e tal. Com o passar do tempo, houve uma mudança e hoje gaúcho é sinônimo de orgulho aqui para nós, né? Então, esse gado solto levou a cobiça, porque o couro, naquela época, se tornou muito importante na Europa. E nós tínhamos uma oferta de gado selvagem muito grande. Então, isso fazia com que muitos tropeiros viessem para cá, né? Apreendiam esse gado, matavam esse gado, tiravam o couro. E faziam o que com a carne? Então, aquilo que podia se consumia no local, em forma de churrasco, né? Muitos deles utilizando aquele costume que hoje não é mais tão comum, que é o fogo de chão, né? Espetado a carne do lado do fogo de chão, e o resto ficava para predadores e apodrecia no tempo. Com o passar, né, com o decorrer dos anos, o costume, né, de se aproveitar melhor a carne foi crescendo. E aí a gente precisa lembrar de um outro salto na história, que é o momento das charqueadas na região de Pelotas, na parte sul do estado, em que não só o couro continua tendo um valor de mercado, mas se descobriu o que fazer com aquela carne que até então era um excedente. Então nós vamos ter, por exemplo, aqui a arte de fazer o charque, ou seja, a carne salgada. Então agora você aproveitava tudo do animal. Inclusive a região sul foi muito rica durante esta fase. Quem vai à cidade de Pelotas sabe bem que ela conserva marcas, especialmente no centro, de um lugar que no passado muito dinheiro circulou por ali em virtude das charqueadas. Então você observa que esse costume de se assar carne, né? Depois a fase de abater os animais para o couro e também com a charqueada, sempre aproximou muito a carne de gado do gaúcho, né? E as coisas agora acabam sendo automáticas, né? Essa predileção do gaúcho por carne de gado e uma carne de gado que é feita no fogo, aí um estilo mais uruguaio, de parrilla, né? Ou na brasa, que é uma característica mais nossa. Não só uma refeição, ele é sinônimo muitas vezes de festa, de comemoração, né? Na maioria dos gaúchos apreciadores do churrasco, é difícil imaginar, por exemplo, uma festa sem churrasco, né? Você pensa num casamento, imaginar um casamento e um coquetel é um desânimo muito grande para a maioria de nós, né? Porque é a questão do costume, muita gente nem pensa mais nisso, simplesmente é almoço, é hora de fazer um churrasco, né? Então isso é muito forte como gosto, por prazer, mas também como tradição. Agora, ele envolve também muito momentos de refeição em família, por exemplo, com amigos. A gente associa muito essa coisa do churrasco a um momento de felicidade, é uma refeição mais calma, fora do ritmo de trabalho, né? Por isso que eu te falei, os finais de semana você vê o churrasco sendo feito com mais intensidade, porque se associa também ao churrasco a ideia da
calma, agora parou, vamos respirar um pouco, já trabalhamos, né? Para quem pensa que fazer um churrasco é só ter um pouco de carvão e colocar a carne para assar, está longe de compreender o real sentido desse momento para o gaúcho. Aqui, churrasco é evento e não refeição. A tradição remete ao companheirismo. São momentos onde amigos e familiares se reúnem e juntos apreciam um período gastronômico. Mas é bom fazer todos os domingos, né? Reúne a família e a gente gosta de comer uma carninha, tomando um refri, uma cervejinha. Sim, geralmente aos fins de semana. É, todos os domingos. É uma tradição gaúcha, daí as famílias geralmente se reúnem aos domingos, geralmente. Não sei se faz bem, mas o que eu gosto, eu gosto. Tudo que é demais não vai fazer bem para a saúde, então se não exagerar nada, eu acho que é benéfico. Aquela gordurinha queimando, uma brasa, a gente cientificamente já foi provado e eu pessoalmente também já comprovei. Não há outras alternativas, é só uma questão de experimentar. O que eu vou te dizer? A minha avó viveu até 90 e poucos anos aí comendo churrasco. E aí é bom, não adianta, né? Claro, tem a carne gorda, tem que dar uma maneirada na carne gorda, comer um pouco mais de carne magra, mas faz bem sim. Acho que é melhor o momento, aproveitar o momento, do que realmente se a carne faz bem ou não para a saúde, né? Acho que é mais o momento que vale a pena. O churrasco é um símbolo da cultura gaúcha e se alimentar de carne vermelha não é exclusividade da população sul do país. Só no Brasil são 172 mil cabeças de gado e somos o quarto país do mundo que mais come carne bovina. Quando pensamos em churrasco ou nos alimentos de carne, não fazemos a relação de que aquilo um dia já foi um animal e agora um cadáver está em nosso prato, e que esse tipo de alimento é um risco para a saúde. Afinal, o consumo de carne vermelha pode aumentar os riscos de morte prematura, aparecimento de doenças cardiovasculares e até o câncer. O Ministério da Saúde recomenda que o consumo de carne seja de 100 gramas por dia, porém pesquisas apontam que 75% da população consome quantidades acima da recomendada. Oi, Teru! Hoje eu vim aqui em Águas de Lindóia, numa clínica especializada para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa hidrocolonterapia. A correria do dia a dia, a nossa má alimentação rica em gorduras, acaba prejudicando o nosso organismo e sujando o nosso intestino. Então, como fazer para ter um intestino saudável em meio a tudo isso? É isso que a gente vai descobrir agora nessa clínica Colonix. O intestino saudável, ele é para funcionar quantas vezes a gente tiver uma refeição completa. Tipo, se você tem 3 refeições completas por dia, o intestino saudável deveria funcionar 3 vezes por dia. Normalmente isso não acontece. Não, infelizmente, quando se consegue evacuar uma vez por dia, todo mundo já se dá por satisfeito. Porque tem muitas pessoas constipadas que o intestino não funciona direito, o intestino muito preguiçoso, que acabam evacuando 3 vezes por semana, ou uma vez por semana. E, infelizmente, isso é terrível para a nossa saúde, né? Para quem tem dificuldade em evacuar, é recomendado algum uso de laxante? Isso traz algum mal para a nossa saúde? Para as pessoas que têm problema de intestino, o uso de laxante é terrível. Infelizmente, é o que é recomendado pelos médicos e farmacêuticos, mas infelizmente ele torna esse intestino com um problema crônico. Por quê? O intestino fica viciado no laxante. Ele só funciona quando se toma laxante. O laxante, ele provoca uma diarreia. Essa água a mais, ele vai tirar da onde? Do intestino, porque é no intestino grosso que ocorre a absorção de água no nosso organismo. Então ele provoca essa diarreia, porém nas dobras e curvas do intestino ficam fezes ultra ressecadas, fecalomas que a gente chama, e que isso torna o problema crônico. Quanto mais laxante o intestino, mais constipado, mais problemas de saúde com o intestino. Por que é importante o tratamento da hidrocolonterapia?
A importância da hidrocolonterapia é para a saúde do nosso corpo, não é só para o intestino, né? Logicamente, os grandes beneficiados são os constipados, mas todos deveríamos fazer pelo menos uma desintoxicação do intestino uma vez na vida. E daí, de acordo com a necessidade, se volta para um acompanhamento ou não. Imagina você ficando sem tomar banho uma semana. E o intestino, ele precisa de um banho. O que a hidrocolon faz? Ela hidrata o intestino, ela vai amolecer essas fezes que a gente acumula através dos anos, todos nós, uns mais, outros menos. E depois de amolecer essas fezes, ajuda na eliminação dessas fezes. O intestino, como você sabe, é o esgoto do nosso corpo. Então, se você não cuidar bem desse esgoto, essas toxinas que se acumulam no intestino, que não funciona normalmente, passa para a corrente sanguínea. Essas toxinas passam para a corrente sanguínea. Então, querendo ou não, o intestino desempenha um papel essencial no nosso organismo. Tremendo. Já ouviram falar que o intestino é o nosso segundo cérebro? Imagina, 80%, alguns autores falam 70%, outros 85%, é por volta de 80% da serotonina é produzida no intestino. Imagina se esse intestino não está funcionando bem. Que tipo, que qualidade, que quantidade de serotonina que está sendo produzida. Isso é uma das coisas. Já ouviu a palavra enfesada? Enfesado, literalmente cheio de fezes. E pondo em jogo toda a saúde. Para quem que ele é indicado? Possui alguma restrição ou qualquer pessoa pode estar realizando? Indicado para todos, porém, os constipados, eles são os maiores beneficiados porque a gente tem como treinar o nosso intestino. Então, você esvaziando o conteúdo do intestino, mudando a alimentação, o consumo de água e tudo mais. Eu trabalho muito com os 8 remédios de Deus, ou os 8 remédios da natureza, acompanhando a hidrocolonterapia. Então, lógico, existe uma maior resposta ao tratamento. E existem, sim, algumas restrições. Se a pessoa está com sangramento, se a pessoa está com câncer de intestino, principalmente, se a pessoa teve uma cirurgia abdominal recente, se a pessoa tem uma hérnia abdominal, algum outro problema de saúde muito sério, logicamente essa pessoa deve ser encaminhada ao médico primeiramente. A primeira sessão demora de 1 hora, 2 horas, porque a gente conversa muito sobre alimentação, eu tiro as dúvidas, mostro o equipamento, conversamos sobre a saúde do cliente, e então demora um pouco de tempo a mais. Porém, o normal seria por volta de 1 hora, 45 a 50 minutos na máquina, e daí o tempo de banheiro, e demora 1 hora, 1 hora e 10, por aí. E com que frequência pode estar sendo feita? Se eu fizer uma hoje, por exemplo, tem algum período que eu posso voltar? Depende também de cada caso. Nós recomendamos a desintoxicação para quem nunca fez a limpeza intestinal, a desintoxicação de 12 sessões, que para os constipados seria o mínimo. Então, logicamente, pode fazer menos, vocês podem fazer menos. Porém, esse é o indicado da escola que a gente veio. 12 sessões para que haja uma desintoxicação do intestino. Como que a flora intestinal ela é afetada com esse tratamento, Esther? É uma grande preocupação das pessoas quanto à flora intestinal. Porque se diz por aí que fazendo a limpeza intestinal mata a flora. Não é verdade. Quando você quer que uma roseira ela dê mais rosas, que uma árvore frutífera dê mais frutas, o que você faz? Você poda. Então, a hidrocolonterapia ela poda a flora intestinal. E essa flora é sempre refeita pelo organismo. Então, ela vai nascer com mais vigor, mais saudável. Então, não precisa se preocupar com a flora intestinal. Denise, por que você
procurou esse tratamento? Eu tenho intestino preso desde que eu me conheço por gente. E aí você sentiu a necessidade de estar vindo aqui fazer a hidrocolonterapia? Sim, porque eu tentei muitas outras formas, mas não tive sucesso e tomei uma decisão. Falei, não, eu não quero mais isso pra mim. Vou tentar uma coisa correta, né, que eu acredito muito e tá fazendo muito bem. E há quanto tempo que você está realizando esse tratamento? Essa é a 11ª sessão, mas já faz uns 15 dias que foi dado um intervalo no final de semana, né? Uns 15 dias. Deixa eu até perguntar para a Esther, tem algum intervalo recomendado entre as 12 sessões que você recomenda no tratamento? Então, o ideal seriam 12 sessões meio que seguidas, com intervalinho de 1, 2 dias não tem problema, mas a gente vê o efeito maior quando as sessões são seguidas assim. Se você faz 3 numa semana, daí volta na outra semana faz uma, ou volta dali 15 dias faz mais 2, o efeito é muito lento. Então, o efeito melhor são sessões seguidas, onde a gente consegue alcançar as camadas mais profundas. Porque, como nós somos uma fábrica de fezes, a gente acumula fezes. Faz uma sessão hoje, passa uma semana, já acumulou tudo de novo. É como se voltasse a estaca zero. Acaba perdendo um pouco o efeito da continuidade do tratamento. Por isso a importância da continuidade das sessões.